Olá, família! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos aqui de novo para mais uma aula de reforma íntima. Se reforma, fiado, pelo amor de Deus! Vou falar de novo as mesmas coisas, só que com palavras diferentes, né? Vamos lá com o textinho que eu preparei para vocês? Foco na sua parte sempre. O foco nada mais é do que o GPS do nosso destino. Quando sabemos onde queremos chegar, direcionamos nossa rota a determinado lugar. A falta de foco faz com que a gente vire à esquerda ou à direita quando não deveríamos virar. O foco faz com que a gente permaneça no caminho que queremos estar, sem olhar para o lado, para o irmão, se o irmão está indo com você ou não. A escolha do caminho é individual de cada um, e a cada um há seu tempo. Sempre responderemos só por nós mesmos. Toda vez que desviamos os caminhos, deixamos de fazer nossa parte, seja olhando para o irmão ou perdendo o foco de alguma outra forma. Por mais que amamos uma outra pessoa, não podemos escolher seus passos ou colocar no GPS dela uma rota que é sua. Uma lição muito importante que nos traz a clareza que se cada um fizesse somente sua parte, não haveria tantos problemas assim. A parte de todos é cuidar de seu interior, se amando, pois só doamos o que temos. Tendo amor próprio é uma forma de amar o próximo também. O melhor que podemos fazer pelas pessoas amadas é crescer como seres humanos, não se esquecendo que pessoas feridas ferem pessoas e pessoas curadas curam pessoas. Quando a gente realmente se conhece, não nos abalamos com a opinião de outras pessoas, pois sabemos quem somos, conhecemos nosso interior. Então não importa se a pessoa te elogia ou ofende, pois já sabemos quem somos. Nos conhecer é a essência da reforma íntima. O outro não existe em nossa reforma, pois tudo começa e termina dentro de nós mesmos. Entender e colocar em prática o primeiro eu é essencial para ter uma vida saudável e feliz. E a felicidade é tão simples que as pessoas perdem a chance de ser feliz, buscando coisas enormes, esquecendo de agradecer e abençoar o que já tem. Bom, família, vamos conversar um pouquinho sobre agora. O que a gente precisa entender? O foco, como eu escrevi no textinho, ele é o GPS, a direção. Você coloca lá no GPS que quer ir para Dubai. O GPS vai te mostrar a rota. O foco é você continuar nessa trilha até que você chegue ao seu destino. Então, o foco ele é utilizado para todos os setores da nossa vida, não é só dentro do terreiro. Se você quer ser uma pessoa, o que todos querem, né? Quer ser uma pessoa com grandes riquezas, com bastante dinheiro. Sou rica! Eu sou rica! Vocês têm que direcionar, você já sabe o seu destino, mas você tem que direcionar as suas intenções, você tem que direcionar as suas vibrações a tal determinado destino. Não tem como ter prosperidade com uma mentalidade um pouco escassa, vamos falar assim, com limites na cabeça, com crenças limitantes. Então a gente precisa quebrar alguns padrões e colocar o destino e traçar a nossa rota. Saia à direita. Vrau! E viver de acordo com aquilo que nós queremos. Bom, vamos voltar para a Umbanda. Decidimos ser um umbandista. Um médium ele é reconhecido pelas suas ações morais, pelo seu estudo, pela sua reforma íntima. Não tem como você ser um umbandista sem você praticar a sua reforma, sem você focar nos estudos, sem você zelar pelo seu templo. Lembrando que o seu primeiro templo é o seu corpo, é a primeira morada do seu espírito, é a sua primeira casa. Se você não cuida do seu corpo, não cuida da sua mente, não se alimenta direito, não toma água, você está sendo um pouco demagogo, entende? Então você faz parte da natureza, você não pode esquecer disso. Então o foco é o GPS. A gente coloca lá o nosso destino, e vai, mete marcha. Quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, a gente acaba trazendo essas características para dentro de nossas atitudes. Eu quero ser uma pessoa muito sábia, então eu vou analisar o que é ser uma pessoa muito sábia. Lembrando que sabedoria, ela vem através de experiência de vida.
E experiência de vida vem através de erros e acertos. Não importa se você caiu, o que importa é que se você vai levantar e vai continuar. Outro ponto importante que nós devemos falar: a gente não pode ordenar o outro, ficar olhando para o outro, porque toda vez que a gente perde o nosso sagrado tempo olhando para o irmãozinho, vendo o que o irmãozinho está fazendo ou deixou de fazer, esquecemos de cuidar do nosso quadrado. Lembra? Respondemos só pelas nossas atitudes. Trabalhamos em coletivo, mas respondemos só por nós mesmos. Só pelo aquilo que a gente faz. Um ponto interessante que eu coloquei nesse texto, né? O que podemos fazer pelas pessoas amadas é crescer como ser humano. À medida que você cresce como ser humano, como você se ilumina, você está iluminando o ambiente ao seu redor. E o mal se contagia, mas o bem também é contagioso. Então vamos se contaminar com coisas boas, família? Vamos sempre ter bons olhos para as coisas, para dentro do terreiro, para a nossa casa, para tudo, para todos os nossos setores. Sempre ter bons olhos, certo? Então a gente não pode chegar lá no nosso irmãozinho e escolher o destino dele. Ele tem que escolher, ele tem que saber o que ele quer e ele precisa ter esse amor próprio dentro dele também. A gente não pode obrigar ninguém a nada e não somos obrigados a nada também. Quando a gente cuida do nosso interior, a gente está se iluminando e a gente está iluminando o nosso redor, certo? Então, só para encerrar esse tema um pouquinho aí, né? Pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas. Então, vamos cuidar dos nossos traumas, vamos olhar para as nossas dores com mais amor, sem apego às nossas dores. Quando a gente tem uma feridinha, a gente é apegado a sentir dor, a gente fica acariciando aquela dor e fica cutucando a ferida. Não pode, família. Vamos ter amor próprio para curar aquela ferida e que assim que nós possamos curar o próximo. Como a gente vai curar o próximo? De novo eu falo, a gente crescendo, se iluminando, fazendo só a nossa parte. Aqui dentro do terreiro nós vemos os guias, eles nos dão um remedinho, eles falam que eles orientam a gente o que é preciso ser feito, mas eles não vivem as nossas vidas. Eles não vivem, eles deixam que o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas e acreditam em nós. Um pouco de amor próprio é acreditar em nós mesmos também, tá bom? A essência da reforma íntima, o processo é individual, tudo começa e termina dentro da gente mesmo. Quando a gente começa a enxergar ao nosso redor tudo fora do lugar, tudo cheio de erros, tudo cheio de falhas, é porque dentro de nós está bagunçado, família. Dentro de nós, tudo começa e termina dentro de mim. Ainda que eu me decepcione com uma outra pessoa, eu só me decepcionei com ela através das expectativas que eu criei em cima dela. E, na realidade, ela não é nem obrigada a dar esse amor que eu esperava por ela, que ela me desse. Porque o ser humano ele já é um pouco condicionado. A gente nasce, a gente precisa do pai, a gente precisa da mãe. E quando a gente não tem muito essas coisas, a gente cresce com alguns traumas que precisam ser tratados. A gente não somos dependentes, mas olhar dessa forma nos traz dependência emocional, entende? Então, quando a gente se decepciona com o outro, é através das expectativas que nós criamos dentro de nós mesmos, porque tudo começa e termina dentro de nós. O outro na nossa reforma servirá somente como um espelho. Ele será um espelho do que existe no meu interior. Então, reforma íntima, família, é pegar aquele livrinho ali e ler só coisas sobre você. Quando você aponta o outro, um dedo apontado para a pessoa, 3 dedos voltados para você e para ajudar um dedo apontado para Deus aí. Então a gente tá julgando até a criação de Deus, né? E quando a gente entende isso, a gente começa a aplicar a nossa reforma íntima, começa a entender a nossa sombra e iluminando mais ainda a nossa luz, agradecendo. A felicidade, família, ela é um estado de espírito. Nós não precisamos de coisas materiais para ser feliz. Nós não precisamos de outras pessoas para ser feliz. Nós precisamos de nós mesmos, tendo amor próprio por nós. A felicidade está nas coisas simples da vida.
dentro de nós. É quando a gente sorri com um amigo, quando você olha para o sol e você sente aquela enorme gratidão por ter acordado bem. Certo, família? Bom, família, recapitulando então. Deu um bicho na minha conta. Bom, família, recapitulando então. O foco ele é o nosso GPS, é a nossa direção. A gente coloca lá a nossa trajetória. Ela impede que a gente vire à direita ou à esquerda quando não é pra gente virar. A escolha é individual de cada um tem o seu destino, cada um escolhe o seu destino. Existe o nosso 50%, existe o 50% da espiritualidade. O 50% da espiritualidade sempre é feito. Precisa do nosso 50%. Ou seja, atribuir as nossas características àquilo aonde nós queremos chegar. Nossa parte sempre vai ser cuidar de nós mesmos, pois quando crescemos, quando como ser humano, iluminamos o nosso espaço, iluminamos o nosso redor, porque o bem também contagia a família. Reforma íntima é olhar só para dentro de nós mesmos. O outro não existe na nossa reforma. O outro ele só vai ser um espelhinho do que tem dentro da gente mesmo. E lembrando, a felicidade está nas coisas simples, família. A gente sempre busca a felicidade no amanhã, quando eu conquistar meus objetivos, mas a felicidade é o viver o aqui, agora, o hoje, estar pleno no seu dia de hoje, ser grato com o que já tem. Pois quando você é grato, o que você já possui, o que você já tem, você consegue multiplicar ainda mais as bênçãos em sua vida. Certo, família? Muito obrigado pelo tempinho de vocês. Um beijão, desculpa aí a enrolação aí, mas a Tainá vai salvar nós. Tamo junto. Amo vocês.